Vamos mergulhar hoje na jornada emocional da Carolina, uma garota de 14 anos, no dia que ela decidiu que seria o mais importante da vida dela. É uma daquelas histórias, sabe, sobre primeiras vezes, sobre amizades e sobre as escolhas que acabam definindo quem a gente é. Então, essa aqui é a nossa protagonista, a Carolina. E como diz ali, para uma adolescente de 14 anos, tem dias que são diferentes. E este dia para ela é o dia. Tudo, absolutamente tudo, precisa sair perfeito, porque ela tomou uma decisão que, olha, tem o poder de mudar tudo. E o legal é que a história já começa no meio da ação. A gente encontra a Carolina no meio de uma missão, super determinada a criar a manhã perfeita, que vai ser o pontapé inicial para o grande dia dela. E o plano dela é super detalhado. Olha só. Primeiro passo: 4 croissants. E ela mesma explica: 2 para antes e 2 para depois. Segundo, um cappuccino bem específico, fraquinho, em garrafa de vidro. E por último, 3 jornais diferentes. Esses detalhes já mostram muito sobre ela, não é? Super planejada, mas com aquele quê de romântica. E é aqui que a gente entende o peso dessa missão toda. Não é uma manhã qualquer, é a preparação para uma decisão muito importante. Nas palavras dela, esse vai ser o dia perfeito, o dia que ela vai se lembrar para sempre, como o dia da sua primeira vez. Tá, mas para quem é toda essa preparação? Quem é o alvo de todo esse plano? Bom, para entender isso, a gente precisa voltar um pouquinho no tempo, lá para o verão que acabou de passar. Para a gente entender a decisão de hoje, vamos voltar para o calor de agosto. Carolina e os amigos estão aprontando onde não deviam e acabam numa fuga super divertida de um segurança. E é bem no meio dessa pequena aventura que a vida romântica dela começa para valer, com o primeiro namorado, Lorenzo. Escondidos numa caverna escura, acontece o primeiro beijo. E a descrição que ela faz é muito real. Ela sente os lábios dele, a boca macia, e o primeiro pensamento que vem na cabeça dela é: ainda bem que não uso mais aparelho. Essa mistura de romance com realidade que é a cara da adolescência. E o romance deles continua. Uma noite, na praia, a coisa fica um pouco mais íntima. E a reação dela? Bom, não foi bem o que ela imaginava. Ela sentiu cócegas. Essa sinceridade mostra bem a falta de experiência dela e a diferença enorme que existe entre a expectativa e a realidade. Mas nem só de romance vive uma adolescente, certo? As amizades. Ah, as amizades são a base de tudo. É o porto seguro, o lugar onde a gente tenta, junto, decifrar o mundo. E a Carolina tem duas melhores amigas que são seus pilares. De um lado, a Alice, a princesa da turma, sabe? Aquela toda elegante que mora numa casa de revista. Do outro, a Claude, a artista talentosa que está sempre comendo alguma coisa. Elas são os dois mundos que a Carolina precisa para se equilibrar. Agora, se prepara para essa cena. Depois que a Carolina conta a história das cócegas, a Alice decide que é hora de uma aula de educação sexual. Ela pega um guardanapo e, com base no que ouviu da irmã mais velha, que é ortopedista, não ginecologista, ela tenta desenhar a ciência do prazer. É um momento hilário e um retrato perfeito de como os adolescentes buscam respostas nos lugares mais inusitados. E claro, no meio de todas essas descobertas, tem a vida real, né? A Carolina para fazer as contas do mês. Crédito para o celular, presente da Cláudio, 2 camisetas de marca. O resultado? Uma pequena fortuna. E a conclusão é aquela que todo mundo já conhece. É preciso apertar um pouco o cinto. Então, com a cabeça a 1000 por hora, com amigos, namorado, preocupações com dinheiro, acontece uma coisa que muda tudo. Num dia que parecia normal, dentro de uma livraria, o mundo emocional da Carolina está prestes a virar de ponta cabeça. Ela está lá ouvindo James Blunt nos fones, totalmente imersa na música. E a letra por si só já parece que está preparando o palco para um novo romance, não acha? E aí ela vê, no reflexo de um pilar espelhado, um rapaz. Mais velho, mais alto, de olhos azuis intensos, olhando para ela. Ele sorri. Ela fica sem ar, toda envergonhada, e quando olha de novo, ele sumiu. A cena toda é tão rápida que parece até um sonho. Só que não era um sonho. Ele a encontra na saída da loja e dá o CD de presente. E o que se segue é uma tarde que parece roteiro de filme. Eles tomam sorvete, correm de mãos dadas até a Fontana de Trevi para fazer um pedido. Tudo acontece de uma forma muito rápida, muito romântica. E no final, ele, Massimiliano, dá o número de telefone dele.
Mas quando ela vai dar o dela, ele solta essa. Ele diz que não quer, porque senão ia ligar o tempo todo, e fala pra ela procurar quando sentiu vontade de rir de novo, como naquela tarde. Que jogada de mestre. Ele coloca todo o poder da decisão nas mãos dela. E é essa tarde mágica que nos traz de volta ao presente. Toda essa jornada, do primeiro beijo desajeitado com Lorenzo ao encontro de cinema com o Massimiliano, levou a Carolina à decisão que ela está prestes a tomar hoje. E este pensamento dela resume tudo. Depois de conhecer o Massimiliano, ela percebe uma mudança fundamental dentro de si. O garoto do verão, o Lorenzo, de repente passou para o segundo lugar. Ela cresceu e os sentimentos dela cresceram junto. E assim, a gente fica com a pergunta final. O que esse dia perfeito realmente significa? É sobre o ato físico em si? Ou é sobre a Carolina, pela primeira vez tomando as rédeas da própria felicidade, escolhendo ativamente se sentir apaixonada e no controle da sua história? A resposta, talvez, não seja só sobre um dia, mas sobre a própria definição de amadurecer.